Olá, boa noite. A paz do Senhor a todos. Vocês que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor abençoe o lar de cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para adorar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu. Agradecer ao Senhor, pois estamos bem, estamos com saúde. Amém? Queria compartilhar um versículo que se encontra lá em Isaías 40, do 27 ao 31. Que fala assim: Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Estamos passando por momentos difíceis. E onde você tem renovado as suas forças? Aonde você tem buscado ajuda? Aonde você tem buscado refúgio? Aqui no versículo 27, que a gente leu, às vezes nós pensamos: Deus não está vendo o meu sofrimento. Mas Deus não está vendo a minha angústia. Deus não se importa comigo. Muitas vezes nos questionamos, fazemos esses questionamentos, pensamos que estamos só, mas Deus nunca nos deixa só. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que não se cansa, que não se fadiga. Ele é um Deus a qual a sua sabedoria, a qual a sua misericórdia não tem fim. O seu amor, a sua sabedoria, a gente não pode medir, pois é infinita para conosco. Estamos passando por momentos muito difíceis, muito angustiantes, momentos tristes. Muitas vezes nos sentimos cansados, sem forças, nos sentimos sem vigor nenhum. Mas a palavra do Senhor fala que é o Senhor que multiplica nossas forças, que é o Senhor que dá forças aonde a gente acha, em momentos que a gente acha que não tem mais força, o Senhor vem e restaura nossas forças. É o Senhor que faz forte aqueles que estão cansados, aqueles que estão exaustos. Muitos até caem, muitos desistem, muitos se entregam, de tanto sofrimento se entregam, acham que não tem mais solução. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que ajudam, que buscam ajuda no Senhor, esses têm suas forças renovadas. Eles são restaurados pela força do nosso Deus. Esses que se renovam no Senhor, eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fadigam. Então, está difícil, gente, mas não desista. Não se entregue. Renove as suas forças no Senhor. Entregue seus anseios, suas preocupações, que Ele vai cuidar. Ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Basta a gente clamar, basta a gente buscar e basta a gente não desistir. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigada por mais esse momento, Senhor, que
temos, Pai, a oportunidade de aprender mais de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, pois sabemos, Pai, que nos momentos de angústia, nos momentos de fraqueza, Senhor, podemos buscar renovo, Senhor, podemos buscar restauração em Ti, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu vou estar chamando o nosso irmão Nil, que ele vai estar trazendo a palavra para a gente. Que o Senhor possa abençoar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela vida do Teu servo, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, a vida da família dele. E que nós, Senhor, como ouvintes, possamos estar com o coração atento, Pai, com os ouvidos abertos, Senhor Jesus. Que toda palavra, Senhor, que o Teu servo venha falar, Jesus, que não seja ele, mas que seja o Teu Espírito Santo, para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Graça e paz para quem nos assiste em casa. Gostaria que os irmãos, sem demora, abrissem suas Bíblias já em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Para começar um pouco diferente, eu gostaria de relembrar aos irmãos mais uma vez o que estamos passando. É muito triste ver a igreja do jeito que eu estou vendo hoje. Muito, mas muito triste, gente. Lembrar que temos que fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa, que também depende da gente, tá? E vamos abraçar essas coisas como se fosse a gente mesmo mudando um pouco a situação, porque depende um pouco da gente. Depende da gente ficar um pouco em casa, usar máscara, não ficar com muita gente juntos. Então, gostaria de lembrar realmente os irmãos disto. E como eu falei que eu gostaria de fazer diferente, eu vou convidar os irmãos, vou fazer um desafio. Você que está com seu celular, até mesmo no computador, pega esse link e envia para um amigo. Compartilhe em mais grupos. Quando você vê que alguma pessoa, até mesmo irmã, que não está assistindo, manda esse link para ela também. Manda um recadinho no WhatsApp, alguma coisa do tipo. Vamos unir forças, vamos realmente ter esse tempo de oração, esse tempo para que possamos clamar em nome de Jesus, para que isso tudo realmente muda. Amém? Sem demora, vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás.
e entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e o queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Vamos ler até aqui. Falar um pouquinho de Jó. Bastante conhecido, história bastante conhecida, até mesmo quem não é irmão da igreja, que está assistindo essa live, provavelmente deve conhecer a história. Mas eu vou resumir um pouco até mais para frente. Jó, como disse aqui, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que eu quero trazer para os irmãos hoje e compartilhar é tentar trazer o que Jó vivia naquele tempo e o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, com qualquer situação, até mesmo parte de Covid-19, tá? Em algum momento das nossas vidas, nós podemos correlacionar ou comparar o que ele viveu e trazer para as nossas vidas, independente de qualquer situação, financeira, saúde, profissional. Alguém como eu deve ter perdido alguma coisa na vida, deve ter perdido algum patamar, deve ter perdido algum cargo, deve ter perdido dinheiro, enfim, financeiramente deve ter caído. Então, o que eu quero trazer é que os irmãos que estão assistindo hoje, tente pensar e correlacionar alguma coisa que você está vivendo ou você já viveu e trazer isso para o dia de hoje e trazer isso para as nossas vidas, para ganhos de conhecimento. A partir daí, eu quero falar sobre 3 pontos, que esses 3 pontos estão interligados. E lendo a palavra, me fez uma total diferença na minha vida quando eu correlacionei as coisas que aconteceram com Jó com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Um deles é a escolha. A escolha. Por que a escolha? Será, ao ler o capítulo 1, será que Jó teve escolha? Ou do nada ele falou assim: ah não, eu vou ser um homem reto, íntegro, temente a Deus e vou me desviar de todo o mal.
Será que naquele tempo ele já não tinha uma escolha de ser, assim como eu tive, assim como você teve? Assim como você teve também a escolha de estar aqui assistindo esta live? Ou você pensa que foi coincidência? Foi do nada, não tenho nada para fazer, eu vou assistir a live. Não. Tem sim algum propósito porque você está aqui hoje. E esse propósito você mesmo vai saber. Obrigado, irmão. Você mesmo vai saber o porquê. Então, esse primeiro caso da escolha de ser um homem reto, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, está no versículo 1, está no versículo no capítulo 2, versículo 3, e outros mais. É incrível como no texto Deus reflete inúmeras vezes esse caso. Inúmeras vezes ele fala que Jó é íntegro, Jó é reto, Jó é temente a Deus. E ele se desviava do mal. Quando eu olho um tempo atrás, um tempo que eu não era convertido, um tempo que antes de eu ter levantado a mão, aceitado Cristo Jesus, vindo aqui à frente e falado que Jesus é meu Salvador, sabe onde tinha maldade? Parecia que era lá onde eu queria estar. Tem vezes que a gente passa em lugares, ou passávamos, e olha uma festa, alguma coisa do tipo, você olha, pô, gostaria de estar ali. Antes era assim. E será que lá dentro não tem uma maldade, não tem alguma coisa que os olhos do Senhor realmente veem e não são de acordo? Alguma coisa que vai te fazer cair? Então, Jó já tinha essa escolha. Jó já tinha essa escolha de falar assim, não, eu não vou por aqui. Eu não vou aceitar isso. Não, eu não vou fazer isso porque eu sei que vai dar mal. Eu sei que isso daqui vai me prejudicar em alguma hora. Será que ele já não tinha esta escolha? Será que foi pelo nada de ele falar assim, não, eu vou ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, e vou se desviar de todo o mal? Será que foi do nada que ele dava lookouts para o Senhor, em nome dos filhos, porque tinha medo que os filhos blasfemassem contra Deus, contra o nosso Senhor? Será que foi do nada? Já sem demora, entrando no segundo ponto, esse segundo ponto, vou relatar a obediência. A obediência que Jó tinha, por causa da escolha dele. A obediência que Jó determinava de fazer tudo certo, tudo nos procedimentos adequados ao Senhor. Vamos ler o versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Acaso não cercaste com sebe a ele e sua casa, e a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens multiplicaram na terra? É incrível, né, Satanás falando isso. Será que Satanás não está falando, por causa da obediência dele, porque ele fala aqui por causa a obra de suas mãos abençoaste? Mas por que será que o Senhor abençoava de maneira abundante assim Jó?
será que é porque ele era um cara mau? Será que porque ele tinha um coração amargurado? Ou será que porque ele obedecia a Deus, porque ele fazia tudo dentro dos procedimentos que os olhos do Senhor viam e eram realmente de acordo? Para a gente ter um parâmetro de Satanás aqui, que fala até mesmo da obediência de Jó. Da obediência de Jó, sendo até mesmo um acusador na vida de Jó. Porque ele mesmo falou, tire tudo isso dele, ou toque nisso, para ver se ele não blasfema contra ti. Esta fase do acusador de falar assim que ele obedece ao Senhor, de fato, porque Deus, o Senhor, dá todas as coisas para ele, eu achei até indigesto a forma. Vamos lá, para ficar não só nessas palavras, vamos lá em Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10 está escrito: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Irmãos, será que nós não somos obedientes o bastante? Será que o homem mau nos acusa de sermos desobedientes para causar alguns transtornos em nossas mentes? Será que eles não usam de fato isso para testar a nossa fé? A fé que nós temos em Cristo, a fé que nós temos no Rei dos Reis, no Senhor dos Exércitos? Será que o acusador não está trazendo as coisas do nosso cotidiano para nos acusar, para nos fazer mal, para testar a minha fé, para testar a sua fé, para testar a minha obediência ou a sua obediência? Eu achei interessante colocar um parênteses aqui. Não sei, acredito que foi Cíntia também, minha esposa, que compartilhou, mas ela tirou isso de alguma rede social. Tem um desenho que tem uma pessoa virado para a televisão e a outra pessoa virado para a Bíblia. A pessoa que está virado para a televisão está falando para a pessoa virado para a Bíblia: estamos perdidos, e a pessoa da Bíblia está falando: estamos salvos. Será que a gente não está deixando as coisas do mundo fazerem que nós pensamos errado, e com isso nós perdemos a nossa fé, e com isso nós desobedecemos a Deus, e com isso nós caímos? Pelas dificuldades que temos no nosso dia a dia, que é a mesma dificuldade que Jó teve na história dele, que Jó teve na vida dele. Para resumir mais um pouquinho à frente a história de Jó, ele perdeu seus gados, perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos. E mesmo assim, lá na frente, capítulo 2 de Jó, versículo 3, está escrito: perguntou o Senhor a Satanás: observe
o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para consumir sem causa. E Satanás, mais uma vez, fala: toque nos ossos, toque na carne, para ver se ele não blasfema. E Deus dá a autoridade. Fala assim: pode tocar, mas conserve a alma dele. Interessante, um pouquinho no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se à terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós temos a mesma ousadia que esse servo? Será que nós temos a mesma capacidade de acontecer alguma coisa ruim com nós e nós adorarmos, e cada vez mais, quando Satanás toca nos seus ossos, na sua carne, que ele perde a saúde, mais para frente vai relatar dos amigos, fazendo um adendo, um parênteses, já que é mês das mulheres, né, que teve o dia das mulheres, certo? Vamos ler o versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: então sua mulher, estamos eu, o pastor Germano e a Mônica aqui. O pastor já deu risada já, hein, gente? Vamos falar um pouco da mulher. A Mônica já está pegando cadeira, gente. É só para descontrair, tá? Capítulo 2, versículo 9 está escrito: então sua mulher que lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Nossa, falando um pouquinho da mulher, mas eu estou brincando, tá? A gente não vive sem vocês, mulheres, tá? Mas acho interessante a resposta que ele deu. A resposta que ele deu que, independente de qualquer coisa, bem e mal, glorificar ao Senhor é uma ousadia muito grande. Muito grande. E hoje também está sendo assim. Hoje também está sendo assim. Por isso mesmo eu pedi para você, irmã e irmão, compartilhar essa live. Tentar juntar o máximo de pessoas possíveis para a gente clamar o nome do Senhor. Para a gente pedir a Ele. Porque Ele é a única saída. A única saída que nós temos. Tá? E indo um pouco mais à frente, também tem os amigos de Jó que visitaram ele, ficou um tempo com ele. E entrando no terceiro ponto, que assim como eu, não sei se os irmãos é assim, acredito que sim, também os amigos de Jó ficaram se questionando, até mesmo Jó: se eu sou um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviou do mal, como pode acontecer tanta barbaridade em nossas vidas? Talvez porque fazemos alguma coisa de errado? A primeira coisa que eu me
pergunto o que eu fiz. Não sei se os irmãos são assim. Mas a primeira coisa que eu me pergunto quando alguma coisa dá errada: nossa, mas onde eu errei? Ou o porquê disto? E ficamos, procurando as respostas que, infelizmente, nós não devemos ter. Sabe por que eu falo infelizmente? Porque a autoridade, a soberanidade de Deus é tudo. É tudo. Porque nós já sabemos que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Tanto nas coisas boas, como nas coisas ruins. Nós temos a salvação, nós somos salvos. O primeiro momento que nós levantamos a nossa mão, confessamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e nós começamos a passar pela etapa da separação do mundo, de santificação, para ter a paz, a salvação está aí. A salvação está aí. Se você que assiste hoje e não aceitou Cristo Jesus ainda, venha experimentar como é tão bom, como é maravilhoso servir a Cristo. Como é tão bom ter a paz, ter o amor do Senhor. Fique isso, pense. Vamos lá para o terceiro ponto, que eu posso falar que é a autoridade de Deus. Autoridade de Deus, por quê? Assim como vai correlacionando o texto, eu percebi que em toda vez que Satanás, toda vez que o homem mau iria fazer alguma coisa, o Senhor falava: pode fazer, ou está em suas mãos, porém não toque nisso, porém não toque aquilo. A autoridade do Senhor, até mesmo no Antigo Testamento, pelo que eu percebi, não dá créditos ao homem mau, não dá créditos a Satanás. Eu achei interessante, ao passar todo o capítulo de Jó, toda a história de Jó, até mesmo quando os amigos deles vai visitar ele, fica com ele, conversa com ele depois de um tempo, fica até mesmo questionando, vamos se dizer, o porquê está nessa situação. E eu olho para a autoridade do Senhor, com o que Jó passou em todas as coisas, eu vejo que o Senhor sempre esteve ali, e sempre esteve soberano. Porém, nós, assim como Jó, assim como até mesmo os amigos de Jó, procuravam alguma coisa para explicar o porquê ele estava passando disto, assim como nossas vidas. Assim como nossas vidas. Não sei o que se passa no coração de vocês, meus irmãos, mas esta mensagem, depois que eu li este capítulo, eu percebi que tem muito a ver com as nossas vidas, tem muito a ver com os porquês que nós mesmos se perguntamos, tem muitas vezes com as respostas que nós queremos ter, e tudo está ligado na autoridade e na soberania do Senhor. Tudo está ligado no que eu não preciso saber. É impressionante, né? O pessoal deve estar falando assim: o Nil está louco, você não quer saber? Não, a gente não precisa saber, porque o Senhor já é soberano. O Senhor é a luz, o Senhor é o caminho. Será que nós mesmos precisamos ficar se perguntando ou se remoendo as coisas que acontecem com a gente?
procurando o porquê. Quando eu li, eu fiz uma pergunta: quem poderia ser que fez isso na vida do Jó, ou se não, quem dá a autorização de fazer isso em nossas vidas? Quando fazer isso em nossas vidas é qualquer coisa que venha nos deixar triste, nos deixar chateados, ou uma perca, não deixar a saúde. Quem faz ou quem autoriza? Há uma grande diferença aí, meus irmãos. Porque a autoridade do Senhor, a soberania do Senhor é tudo. Quando passamos por uma dificuldade, não estou falando aqui que todas as coisas que acontecem de mal para nós, o Senhor autoriza. Não. Eu estou colocando na cabeça, tentando colocar na cabeça dos irmãos, que todas as coisas que acontecem, ou a maioria das coisas que acontecem, depende da autorização, da soberania do Senhor, mas é para fim de que nós possamos subir mais um degrau, ficar cada dia mais forte. E nós não devemos questionar o Senhor. Nós não devemos procurar o porquê disto, o porquê daquilo. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá no capítulo 40, já lá no final. Como eu não sou obrigado a ler tudo, eu quero que vocês leiam. Sempre quis dizer isso. 40 a partir do 6. Não, vamos a partir do versículo 1. Está escrito assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Nossa, gente. Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Até aqui. Esse capítulo 40 fala muito sobre todos os nossos questionamentos perante a soberania e a autoridade do Senhor. Não sei pelo que os irmãos estão passando, as dificuldades. Tem muita dificuldade nesse mundo que nós já estamos vivendo pela Covid-19, dificuldade saudável, dificuldade financeira, e uma outra agora que dificuldade até mesmo social por causa dos psicológicos que das pessoas que foram infectadas ao Covid. Estávamos até falando momentos atrás referente a isto. Será que nós devemos se ajoelhar e clamar misericórdia ao Senhor, ou devemos ficar se perguntando ou questionando até mesmo nossas autoridades, até mesmo o nosso Senhor, por tudo isso que estamos passando?
Isso, meus irmãos, veio muito, mas muito mesmo, contra tudo que eu estou vivendo, contra tudo que as pessoas ao meu redor estão vivendo. De vez em quando, nós, ao invés de clamar ao Senhor, de realmente fazer como Jó, de rasgar as nossas vestes, se ajoelhar e louvar e pedir misericórdia, nós estamos questionando as nossas autoridades, nós estamos questionando o Senhor ou procurando respostas, sendo que nós não deveríamos ter. Aliás, nós deveríamos realmente pedir misericórdia por tudo que nós estamos passando. Não estou falando aqui que o Senhor autoriza tudo o que nós estamos passando. Não. Tem muitas coisas de errado que nós caímos porque nós mesmos procuramos. Muitas. Mas também esses fatos, será que nós temos que questionar para procurar respostas? Será? Fico me perguntando. E eu convido aos irmãos realmente para dar uma lida nesse capítulo. Dá uma lida, uma relida, porque tem vários aspectos que a gente pode realmente trazer para os nossos dias de hoje. Trazer para o nosso cotidiano como semelhança, como coisas que Jó passou e que nós estamos passando, ou que nós já passamos ou até mesmo podemos passar. Será que se nós tivermos a plena sabedoria de Jó, de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviamos de todo o mal que seja, será que nós vamos passar por essa etapa, subir esse degrau espiritual um pouco mais fácil? Será que se nós termos como procedimento, ou falo até as nossas escrituras sagradas, isso que Jó passou aqui, escreveu aqui, será que nós não vamos sofrer um pouco menos? Por quê? Não é só porque sou servo que eu não vou sofrer, né? Mas enfim, e tem várias outras coisas, vários outros questionamentos que ao ler você começa a se perguntar e começa a até dar risada sozinho. Quer ver? Só para a gente descontrair um pouco, vamos lá no capítulo 42. Capítulo 42, versículo 10, está escrito assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Gente, só que até chegar aqui, tá? Teve os amigos, o Senhor foi, deu um chacoalhão nos amigos, né? E falou assim, ó, vai lá no seu amigo Jó, que Jó vai orar por vocês. Imagina, né? Imaginamos a cena. Jó, doente. Os três amigos, se não me engano, teve o quarto? Não me recordo. Fica a dica aí, vê se é 3 ou 4, tá bom? Você que vai ler. Foram lá, Jó orou. Imagina Jó debilitado, sofrendo, orando pelos amigos saudáveis. Não é coisa de louco? Pensa bem, não é coisa de louco?
E ao ler o versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Só para descontrair, gente, sabe o que eu pensei? Meu Deus do céu. Eu pensei naquele capítulo 2, versículo 9, que a gente leu lá atrás. Imagina se ele dá outra esposa daquela, Senhor do céu. Imagina. Só para descontrair, tá, mulheres? E olhando mais um pouco o texto abaixo, fica dúvidas que até mesmo eu vou perguntar para o nosso pastor, José Aparecido, Clenaldo, enfim, dúvidas que ele fala, quando fala o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o contaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Aqui, quando fala de bens, que era cabeça de bois, jumentas, realmente tudo é em dobro. Chamou o nome, e no 13 está escrito, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Depois ele teve 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, 10. Antes, se a gente olhar lá no capítulo 1, no começo, ele tinha 10. E aqui ele teve só 10. E Deus falou que dobrou tudo o que ele possuía. O porquê ele só teve 10 filhos, não teve 20? Pergunta. Fica a pergunta. Fica a pergunta, meus irmãos. Então, concluindo, será mesmo que nós devemos questionar tudo o que acontece, porque podemos estar questionando a autoridade do Senhor, a soberania dele? Ou será que nós temos que se ajoelhar e pedir, clamar misericórdia a Ele? Para finalizar, lê o capítulo 42, a partir do 1, está escrito: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que humildade de Jó, né? Que humildade de Jó. Então, irmãos, eu gostaria que o Senhor, o Espírito Santo, tenha falado em vossos corações, para aquelas pessoas que não aceitaram Cristo Jesus ainda,
Eu tenho certeza absoluta que você hoje não está assistindo essa live por acaso. Que essa história de Jó, em algum pequeno detalhe, se encaixou no que você está vivendo hoje. Se encaixou no seu cotidiano, ou o que você já passou, ou ainda o que você pode passar. Então tá aí a escolha de estar com Cristo e sofrer menos, porque a gente nunca deixa de sofrer, ou estar no mundo. Amém? Gostaria que os irmãos baixassem suas cabeças. Senhor Deus, Pai Santo e amado, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estar em sua casa. Obrigado pela oportunidade de levar a palavra aos irmãos, Senhor. Que o Senhor, Pai, cada dia mais, Pai, me diminua, Pai, para que o Evangelho cresça, Senhor. Cresça abundantemente aqui em Parelheiros ou por onde quer que eu passar, Senhor. Que o Senhor possa me dar sabedoria, Pai, mas a sabedoria não para gloriar esta vida física minha, mas para gloriar verdadeiramente o Seu nome, Pai, para termos ousadia e capacidade, Pai, para levar o Evangelho àquelas pessoas que precisam, Pai, levar o Seu puro amor, Pai, aos corações necessitados, Pai, levar a Sua pura paz aos Seus pequeninos, Senhor. Que posso, Senhor, encher os nossos corações, Pai, com Seu Espírito Santo, Pai, para que não só eu, Pai, mas todos os irmãos dessa igreja, Pai, possam ter, Pai, o despertar do Espírito Santo, Senhor, para que possamos juntos, Pai, ajoelhar, Pai, pedir misericórdia, Senhor, para que possamos juntos, Pai, ajoelhar e agradecer até mesmo nos momentos ruins, Pai, para que possamos, Pai, ajoelhar e louvar a Ti, Senhor, como se nada tivesse acontecido de ruim, Pai. Que possamos, Pai, subir esse degrau espiritual para que possamos, Pai, estar cada dia mais perto de Ti, Senhor. Que possamos, Pai, ter a paz, Pai, que excede o entendimento humano, Pai. Que possamos, Pai, ser o sal, Pai, a luz do mundo, Pai, assim como o Senhor diz, Senhor. Que possamos, Pai, cada dia mais, Pai, levar o Seu Evangelho para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Chamar nosso pastor, ou a Mônica. Ficou, gente, um olhando para o outro, assim como... Que esta mensagem, gente, possa alcançar mais corações, que possamos realmente compartilhar isso com nossos irmãos e amigos, amém? Palavra abençoada, né, irmãos? Que Deus possa ter falado grandemente ao coração de todos vocês, né? Que possamos ter a humildade de Jó, que possamos ser servos fiel como Jó foi, né? Pedido de oração pela família da irmã Fátima, por todos da Palavra da Vida, né? Quero orar em agradecimento pela alta do meu primo Elton, que já está em casa, para a honra e glória do nosso Senhor, né? Continuar as orações pelo Pedro, né? Nosso Pedrinho, e que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, orações pelos nossos pastores, né? Pelo Cido, pelo Clenaldo, orar pela vida do nosso irmão Nil, que o Senhor continue abençoando ele, né? Foi uma palavra muito abençoada. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Jesus. Obrigada, pois até aqui, Senhor, o Senhor nos ajudou, nos sustentou.
Obrigada, Pai, pela palavra do Teu servo, Senhor, que o Senhor continue usando ele para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Venho te pedir, Jesus, pela vida, Senhor, do nosso pastor José Aparecido, Pai, que ele possa cada dia mais e mais crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, que o Senhor abençoe o lar dele, a família dele, Pai. Abençoa, Pai, também o nosso pastor Clenaldo, Jesus, que o Senhor abençoe a vida dele, a família dele, Pai. Venho te pedir, Jesus, também pela nossa irmã Teresa, Senhor, que está lá no sertão, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, restaurando a saúde dela, dando forças, Pai. O nosso pastor Romil também, Senhor, vá de encontro, Pai, com ele, Jesus. Vá de encontro com todos os missionários, Pai, espalhados aí fora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai santo, Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, visita os hospitais, Senhor. Todos aqueles, Pai, que estão em leito de hospital, clamando por Ti, Senhor Jesus. Que possa haver cura, restauração, Senhor. Que o Senhor abençoe, Jesus, a mão dos médicos. Todos aqueles, Pai, que estão na linha de frente, Senhor Jesus, lutando, Senhor, contra esse vírus, Pai. Que em nome de Jesus, uma hora vai cessar, que vai ser para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pois nós confiamos nas Tuas promessas, Pai. Nós servimos a Ti, que é fiel em todas as Suas promessas, Senhor. Abençoa, Jesus, todos nós, cada um da palavra da vida, Senhor. Cada irmão, Senhor, visita cada lar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai santo, Pai amado, Pai querido, que esse momento, Senhor, difícil que estamos passando, Senhor, que sirva, Senhor, para nós nos aproximarmos cada vez mais e mais de Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, estar firme nas Tuas promessas, Pai. Que possamos estar buscando refúgio, renovo em Ti, Senhor Jesus. Sim, Pai, obrigada por tudo, Senhor Jesus. Fica conosco, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade, Jesus. Fica conosco, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chama o Cido. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilhoso e bom de tudo é nós entendermos. Eu estava no mudo aqui, eu mesmo desliguei o microfone e no final de tudo Jó diz, olha, eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos contemplam. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos contemplar o poder de Deus, porque nós ainda não estamos passando pela metade, nem o começo daquilo que Jó passou. Que Deus possa ter falado com você ao seu coração, nossos conterrâneos belo-jardinenses e belo-jardinensas, né, que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, na verdade ouvindo a palavra de Deus, que é mais importante do que nós. Que Deus possa falar ao teu coração, possa guardar você e sua família. Que Deus abençoe você. Meus irmãos, vamos estar conectados. Igreja Palavra da Vida. Manda mensagem para os irmãos. Irmãos, vocês precisam ouvir a palavra de Deus. Essa semana, amanhã, aliás, eu estarei colocando para cada irmão da igreja Palavra da Vida, para nós estarmos orando até o dia 4 do mês que vem, uma campanha de oração. Vamos colocar desta forma: um dos motivos pelos nossos governantes, nós precisamos orar pelos nossos governantes. Quando eu digo governante, eu cito do presidente ao prefeito, então governo, presidente, governador, prefeito e todo o povo que envolve a justiça brasileira. Precisamos orar, meus irmãos. Não é momento de criticarmos. Tem muita gente na rede social criticando, mas tem gente, quem está criticando, não está fazendo. Então vamos orar para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, para que eles se unam
porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que a igreja ore. Dos propósitos pela oração que iremos fazer é pelo fim dessa pandemia, para que Deus dê sabedoria aos homens, para que os homens criem uma vacina eficaz e que o povo seja vacinado, não só o nosso país. Precisamos orar pelas famílias, família da igreja e todas as famílias, aquelas que ainda não são cristãs também, porque muitas famílias estão perdendo seus entes queridos. É papel nosso clamarmos a Deus, orarmos pela igreja do Senhor. Quando eu digo a igreja, eu digo pelos missionários, eu digo pelos membros da igreja, do corpo de Cristo, que está espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora, e orarmos pelo nosso país e pelos outros países, por causa do desemprego, por causa da fome. Então nós precisamos fazer como Jó. Nesse momento difícil, nós não podemos blasfemar, no sentido de criticarmos, no sentido de reclamarmos, mas orarmos ao Senhor. Aqui na terra nós somos passageiros, nós somos estrangeiros, nosso reino não é aqui, nosso lugar é com o Pai nos céus. Então nós precisamos buscar a vontade de nosso Pai. Então a partir de amanhã eu estarei mandando individualmente para cada um, e que você diga: eu vou estar orando na terça, eu vou estar orando na quarta, eu vou estar orando na quinta, para que nós possamos tirar um tempo, seja 10 minutos, 20, 30, 1 hora, para quem gosta de orar muito, para estarmos clamando. E aí você pode colocar outros motivos de orações. E eu quero orar também, já foi orado aqui pelo Nil, já foi orado pela irmã Mônica, eu também quero orar. Eu quero orar a Deus por todos esses motivos que eu falei para você. E eu quero que você curve sua cabeça. Você que está em casa, eu quero que você ore comigo. Pastor Cido, eu ainda não sou cristão. Eu quero que você ore a Deus. Deus ouve a oração do arrependimento. Mas eu estou desigrejado. Deus ouve a oração de arrependimento. Deus não ouve a oração da soberba, mas a do arrependimento Deus ouve. Então eu quero orar por você que está em casa. Santo Deus e amado Pai, em o nome de Jesus, neste momento, Senhor, me ponho na Tua presença, Senhor Deus, para Te agradecer pela vida do Teu servo que ministrou aqui a Tua palavra, para agradecer ao Senhor, Pai Santo, pela Tua palavra que falou aos nossos corações, para agradecer ao Senhor pela vida do Germano que está fazendo, ó Deus, com que nos bastidores essa live entre na casa de cada um irmão, irmã e amigos. Quero agradecer ao Senhor pela vida da irmã, ó Deus, Mônica, que está aqui conosco, orando, iniciando, abrindo, dirigindo o culto. Quero agradecer ao Senhor pelos irmãos da Igreja Batista Palavra da Vida que estão agora ouvindo esta live. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos e amigos que estão ouvindo esta live, que a Tua palavra possa falar ao coração deles. Quero orar neste momento pelos nossos governantes, Senhor Deus. Pai, nós sabemos que eles são homens como nós, e que eles também estão tão perdidos como nós estamos, mas eles estão tentando fazer alguma coisa, Senhor. Lhes deem sabedoria, para que eles possam neste momento difícil, Senhor, se unirem em pró da nação, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Oramos pelo fim da pandemia, Senhor, seja pelo milagre vindo diretamente dos céus, ó Pai, ou seja um milagre, Senhor Deus, da vacina, no qual o Senhor operará através da vida do homem, da mesma forma que o Senhor opera na pregação do Evangelho. Pai, o Senhor glorifique
o teu nome sobre as nossas vidas, Senhor. Oro, Senhor Deus, pelas famílias, Pai Santo e amado, oro pelas famílias da Palavra da Vida, que a Palavra da Vida seja despertada, Senhor, para vir te buscar nos dias de culto, mesmo online, Senhor. Pai, para que a Palavra da Vida, os irmãos, as irmãs, sejam despertados para ler a Tua Palavra, para orar. Eu oro pelas famílias, ainda aqueles que não são cristãos. Deus, Pai Santo, que a Tua Palavra nesta noite possa entrar nos lares deles. Possam, Senhor Deus, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que eles se convertam ao Senhor e sirvam a grandeza e vejam a soberania do Teu poder, como foi dito nesta noite, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, pelo despertar da Tua igreja, Palavra da Vida, e de todas as outras igrejas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Ó Deus Santo e amado, dê, Senhor Deus, força, coragem e ousadia, Senhor Deus, aos missionários que estão no campo, missionário como a Teresa e os outros irmãos imprensa, como os irmãos que estão em outros países. Senhor, oramos pelo nosso Brasil, pelo nosso país, em o nome de Jesus, que nosso país seja alcançado pelo Evangelho da salvação. E a Tua Palavra, Senhor Deus, para que o nosso país seja alcançada, ela deve ser pregada, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos também pelos outros países que ainda não Te conhecem. Pai, que o Senhor levante a igreja brasileira para enviar missionários, para manter missionários no campo. Senhor, o Senhor é o Deus do ouro e da prata, Senhor. Envie, ó Deus, recursos para as igrejas que trabalham sérias e que trabalham em prol do Teu reino, Senhor. Deus, em o nome de Jesus, não deixe, Senhor, que o pão nosso de cada dia venha faltar na mesa dos Teus servos, das Tuas servas. Que o pão nosso de cada dia não permita, Senhor, que venha faltar na mesa daquele que ainda não Te conhece, Senhor, para que eles não venham reclamar do Senhor. Pai, em o nome de Jesus, somente a Tua soberania, somente o Teu poder pode quebrar todo o laço de Satanás sobre a vida da nação, sobre a vida da humanidade, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, Te somos gratos, porque nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradecemos, Pai, pois estamos saindo agora para as nossas residências. Nos guarde do homem mau. Senhor, nos dê oportunidade de pregarmos o Evangelho. Senhor, que os Teus servos e Tuas servas continuem sendo fiel ao Senhor, Pai. Em toda a área da vida deles, que eles continuem sendo fiéis ao Senhor. Ó Deus, como Jó foi fiel ao Senhor. E no final de tudo, por causa da oração de Jó, o Senhor derramou bênçãos sem medida sobre a vida de Jó. Pai, em o nome de Jesus, que assim aconteça com os Teus servos, que são fiéis ao Senhor, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja. E a igreja diz: amém. Que Deus te dê vitória. E até domingo às 17 horas, Escola Bíblica Online com o pastor Clenaldo, e à noite culto da Palavra de Deus, culto da família. Estamos juntos e misturados em Cristo Jesus. Deus abençoe, beijo no coração.